Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, trazendo mais um tema da minha área de trabalho. E hoje o tema que eu trago é um tema inovador, um tema que recentemente foi alterada a sua previsão, que é o tema se eu posso saber para onde o dinheiro está indo que eu pago de pensão alimentícia, né? Como eu posso fiscalizar esse pagamento e para onde estão indo esses recursos que o pagamento é feito da pensão alimentícia. De antemão, né, eu informo a vocês que já estava previsto em nosso ordenamento jurídico, nas nossas leis, já estavam previstas lá a ação de prestação de contas. Já há uma previsão legal já há um bom tempo da ação de prestação de contas. Porém, até bem pouco tempo atrás, a ação de prestação de contas não era aceita quando versasse, né, quando falasse sobre a questão de alimentos. Quando ela envolvesse qualquer questão de alimentos, os juízes não aceitavam esse tipo de ação. Eles indeferiam todos esses pedidos que vinham a versar, né, a falar sobre alimentos, né? Porém, recentemente houve uma mudança nesse tipo de entendimento, numa ação que chegou até o Superior Tribunal de Justiça e foi mudado esse tipo de entendimento. Atualmente é possível que se a juíze, né, que vá ao Poder Judiciário, ingresse com uma ação de prestação de contas no tema de alimentos, ou seja, de pensão alimentícia. Então, atualmente está sendo possível que seja ajuizada uma ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas ela é muito utilizada nos casos de tutela, nos casos de curatela, em que uma pessoa está sob o poder de outra pessoa. E essa pessoa que tem o poder sobre a outra controla os bens dela, os recursos dela. Muitas das vezes existem desvios, né? Existem questões complexas que devem ser prestadas contas sobre todas essas administrações que são feitas por essas pessoas que possuem o controle sobre outra. Então, a origem dessa ação de prestação de contas vem dessas questões de fiscalizar, né, qualquer tipo de administração de bens de uma outra pessoa. Assim como, por exemplo, no inventário. O inventário tem na figura do inventariante a pessoa que vai dar o pontapé inicial para aquele inventário e vai, ao longo do inventário, respondendo ao juiz e colocando a ação para que sejam resolvidas as questões práticas do inventário. E essa pessoa, o inventariante, também é obrigado a prestar contas sobre tudo que está sendo feito no inventário, caso, né, os outros herdeiros ajuizem uma ação de prestação de contas. Então, a origem dela é para que seja feita uma fiscalização, né, em cima de quem administra alguns valores, né, ou bens. E no caso dos alimentos, no caso da pensão alimentícia, também tem esse intuito de prestar que a pessoa que esteja sob o poder daqueles valores que recebe em prol do credor, que nesse caso é a criança, ela preste contas para onde aquele dinheiro está indo, onde está sendo gasto aquele dinheiro. Então, recentemente, como eu acabei de falar, no STJ foi aceita essa tese de que é possível sim a prestação de contas quando se falar na questão de alimentos, de pensão alimentícia. Porém, deve-se ficar provado, né, deve-se ter indícios de que esses valores não estejam sendo direcionados realmente para as necessidades da criança. Devem ter indícios que esses valores estejam sendo desviados para outras finalidades. Indícios, não há necessidade de provas cabais logo no início, né, do ajuizamento da ação, mas sim indícios, né? E caso fique demonstrado ao longo da ação que realmente esses valores estão sendo desviados, não estão indo para as necessidades da criança, aí um dos fatores do tripé do cálculo da pensão alimentícia está em desacordo, que são as necessidades da criança. Então, como aquele valor está sendo desviado, aquela criança não possui aquelas necessidades
nas quais o valor da pensão alimentícia foi fixado. Por isso, há que ser feita uma ação de revisional de alimentos para que seja revisto os valores dos alimentos e aí sim diminuir esse valor dos alimentos. Esse tipo de ação de prestação de contas, geralmente ela é ajuizada nos casos que os valores são maiores de pensão alimentícia, mais vultuosos, né? Não é interessante que se ajuize uma ação, por exemplo, de prestação de contas num valor de R$500 de pensão alimentícia, né? Até de R$800, né? De R$1.000, por exemplo, com uma criança estudando num colégio particular e o colégio custa R$500, porque há que se ter, né, essa ponderação, entender que tem gastos que toda criança possui diversos gastos, né? E R$500 atualmente é um valor que é muito pouco para as necessidades de uma criança. Então, não há muito interesse em se ajuizar uma ação de prestação de contas com esse valor de pensão alimentícia. Mas sim para casos maiores, né? Casos de R$1.500, R$2.000, R$5.000, R$10.000, R$15.000 de pensão alimentícia, como foi esse caso que chegou até o STJ. E a última pergunta que vocês poderiam me fazer, eu já respondo elas de antemão, que é sobre, e esse valor que foi pago a maior, né? Esse valor que foi pago desviado, não para a necessidade da criança, pode o genitor reaver esse valor de alguma forma? Não poderá. Atualmente o entendimento é que não pode ser esse valor revisto, né? Esse valor não poderá voltar para o genitor através de uma ação, por exemplo, de indenização, né, por danos materiais ou morais. Não poderá haver isso, porque o pagamento da pensão alimentícia ele é irrepetível, ele não pode retornar ao genitor. Então, o que poderá ser feito, como aqui falei, é a ação revisional de alimentos, que aí sim o valor será revisto a partir, né, de um marco temporal. Então, esse é o tema de hoje, um tema muito interessante, recente, que estão começando a ter diversas ações nesse sentido de prestação de contas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comentem se vocês já passaram por essa situação, estão passando, ou conhecem alguém que esteja passando. Compartilhe esse conteúdo com alguém que esteja passando por essa situação. Estou sempre aberto, né, para que vocês possam entrar em contato comigo por qualquer plataforma, sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Vamos juntos na construção do conhecimento e até a próxima.